pessoal, estamos de volta aqui hoje com o tema choque de gerações. Se você está no mercado de trabalho, tenho certeza que você já vivencia isso na pele. Talvez você não entenda que isso e esses problemas que você tem são choques de gerações, mas nesse vídeo vai ficar muito mais claro para você o que está acontecendo em alguns momentos aí no seu ambiente de trabalho. E você, como profissional de desenvolvimento humano, líder e gestor, é essencial que você tenha entendimento sobre isso, para que você possa promover o desenvolvimento e a integração entre as gerações. Vamos lá para o vídeo! Olá pessoal, eu sou a Alexandra Leite e aqui no canal eu falo sobre o melhor conteúdo de desenvolvimento humano para você ficar atualizado. Se você ainda não me segue, já aproveita, se inscreve aqui, ativa o sininho para você receber todos os conteúdos que eu lanço por aqui. Nos dias de hoje, nós temos de 3 a 4 gerações trabalhando em um mesmo ambiente de trabalho. E isso, sem sombra de dúvidas, vai gerar choques, embates pela visão e os valores e os comportamentos que cada geração tem. Nós temos cerca de 7 gerações que são marcadas pelo tempo em que elas nasceram e o que acontecia na sociedade. É importante eu mencionar aqui que existem diversas literaturas falando sobre as gerações. E quanto à nomenclatura das gerações, existe até uma concordância. Mas no que diz respeito à data, o período de nascimento, se você for pesquisar na internet, você vai encontrar algumas divergências entre esses períodos. São divergências pequenas, então assim, não há uma concordância com a data exata. Por isso as datas que eu vou te falar aqui são a partir das datas dos estudos que eu realizei, nas diversas teorias que tem sobre o tema, inclusive considerando a americana e a brasileira. Por isso que se você for pesquisar aí, você vai encontrar algum artigo que pode ter uma pequena diferença. O importante é se concentrar no período de nascimento, que pode ter ali uma diferença, e também no que acontecia na sociedade naquele momento em que essas gerações nasceram. Outra coisa importante aqui a você considerar é que pode ser que você tenha nascido, por exemplo, na geração Y, mas você não se identifica com as características da geração Y, e sim você se identifica com as características da geração X, por exemplo, que é o meu caso. E aí você pode ter aqui justamente ser um problema da questão dessas datas, e você pode ter nascido muito próximo entre a transição dessas gerações ou a sua criação foi muito mais daquela geração X, que é o exemplo que eu dei aqui. Então não se preocupe, o importante é você entender as características, entender o período e o que acontecia na sociedade. Isso vai fazer com que você compreenda melhor pessoas que nasceram em outras gerações diferentes de você. E olha só que interessante, não existe uma geração certa ou uma geração errada. Existem pessoas que nasceram em diferentes gerações. E a gente precisa cuidar com isso dentro do ambiente de trabalho, porque é o que causa choques, porque cada geração vai querer defender os valores de acordo com aquilo que aprendeu dentro da sua geração. E aí que entra o trabalho de gestão de pessoas, de recursos humanos, liderança. A primeira geração é pouquíssimo falada nos artigos e nos conteúdos que você vai encontrar aí na internet, que são aquelas pessoas que nasceram antes de 1945. Eles são chamados de veteranos. São pessoas que hoje em dia têm cerca de 78 anos. São os idosos. E que não estão mais no mercado de trabalho. Se existe alguém no mercado de trabalho com essa idade, eles estão mais como conselheiros dentro das empresas, com uma posição maior, mas teoricamente não estão mais no mercado de trabalho. Essas pessoas são marcadas pela geração de incontáveis crises, como
guerras, crises políticas, crises econômicas enormes, crises climáticas, famílias separadas e destruídas por causa da crise, principalmente da guerra. Eu falo que as pessoas dessa geração são os verdadeiros guerreiros e também construtores da sociedade, porque por conta de todas essas crises, eles precisaram muitas vezes reconstruir e levantar a sociedade. Eles também fazem parte de uma sociedade bem tradicional, onde nós temos o pai que sai para trabalhar e trazer o sustento da casa e a mãe que fica em casa cuidando dos filhos e é a dona de casa. No trabalho, as principais características das pessoas dessa geração é a lealdade ao trabalho. O grande objetivo das pessoas dessa geração é entrar no seu primeiro emprego e ficar ali até o fim da vida. Eles também tinham uma paciência muito grande para esperar todo o processo de crescimento, esperar o tempo que fosse necessário para um aumento salarial, para uma promoção e para o crescimento profissional. Eles esperavam quantos anos fosse necessário, pacientemente. O estilo de liderança dessa geração é bem autoritário. É uma gestão bastante clássica, onde a última palavra é do líder. Eles até aceitam trabalho em equipe, desde que haja uma liderança, uma gestão ali determinando e comandando o trabalho. Nessa geração, o prazer estava em cumprir o dever. Olha, presta atenção nessa frase. O prazer está em cumprir o dever. Sem dúvidas, há uma geração pautada em muito sacrifício e até em muitas dores. E eu aproveito para deixar aqui a minha gratidão e a minha admiração para a geração dos veteranos. E agora vamos falar da geração Baby Boomers. Essa geração nasceu entre 1946 e 1964. Hoje eles têm cerca de 59 a 77 anos na data de gravação desse vídeo. Essa geração ela é marcada pela explosão populacional. O nome Baby Boomers, em inglês, se nós traduzirmos de uma forma livre, significa explosão de bebês. Sempre que há uma ameaça à sociedade em que a população sofre, como foi a geração anterior, os veteranos, na sequência há uma explosão populacional, é como que uma segurança de reprodução. Então foi isso que aconteceu aqui, houve uma explosão populacional. Então isso é uma das coisas que marca e de onde deriva o nome Baby Boomers. Eles são filhos de uma geração que reconstruiu o modelo de sociedade e que, a partir disso, também investiu muito na família. E por essa geração, os antecessores terem investido na família, eles já são uma geração que teve a oportunidade de estudar mais, a oportunidade de crescer mais profissionalmente. E também ter uma qualidade de vida melhor do que a dos veteranos, que é a geração anterior. No trabalho, uma das grandes características deles é a frase: o trabalho vem em primeiro lugar. Eles colocam o trabalho e as realizações profissionais antes de qualquer coisa, inclusive da família. Para eles se sentirem realizados profissionalmente, eles precisam ter uma carreira sólida, duradoura. Eles também seguem à risca as regras corporativas, assim como as características da geração anterior. Aqui eles já têm uma característica diferente, eles valorizam os bens materiais. Inclusive, se isso é oferecido como benefícios dentro da empresa. Os líderes na geração Baby Boomers já aceitam um pouco mais uma gestão participativa, o trabalho em equipe, desde que haja sempre ali uma liderança conduzindo, mas já são mais abertos. Tem uma liderança um pouco mais aberta ao consenso. Essa geração, como já investiu mais na qualidade de vida, tem uma vitalidade admirável. E uma das características é que eles não querem sair do mercado de trabalho. E quando eles se aposentam, eles procuram outras atividades para fazer. Muitos desses baby boomers, eles procuram instituições sem fins lucrativos, ONGs, e trabalham nesses ambientes e contribuem muito para o crescimento dessas instituições sem fins lucrativos e ONGs, com todo o conhecimento corporativo que eles têm. Não dá para negar que ainda existem membros dessa geração no mercado de trabalho,
principalmente em posições de liderança, são CEOs, alta gestão nas organizações. E eu quero deixar aqui minhas palmas e minha admiração pela vitalidade que essa geração tem. Não tinha tempo ruim para eles no trabalho e a gente precisa aprender muito com eles nesse sentido. E para esse vídeo não ficar enorme, porque grande ele já está, eu vou fazer ele em partes. Então aqui eu vou falar somente dessas duas gerações e nos próximos vídeos eu falo mais sobre as demais gerações. Por isso, fica ligado em todo o conteúdo que eu lanço por aqui. E se você ainda não é inscrito, já faz aqui a sua inscrição. Ativa o sininho, porque só assim você vai receber o outro vídeo das demais gerações. Te vejo no nosso próximo vídeo.